Todos aí, então? Bom dia a todos. Nós vamos dar início à audiência de custódia dos senhores. Então, eu vou fazer perguntas sobre suas informações pessoais e sobre as circunstâncias da prisão. Nós não vamos falar nada sobre os delitos que estão sendo investigados, tá certo? Eu vou fazer perguntas para cada um e depois os advogados terão acesso à palavra, tá certo? Quem é o Marcos? Eu. O senhor Marcos? Qual o seu nome completo? Marcos Eduardo Santos de Almeida. Endereço? Rua do Beto 743. Telefone? 981 20 48 77. Mora com quem? Com meus pais. Estado civil? Solteiro. Tem filhos? Não. O senhor sustenta financeiramente alguém? Sustento a casa. Os seus pais? É. Qual a sua profissão? Eu trabalho no Brás. Quanto que o senhor ganha? 2.000. O senhor estudou até qual série? É o primeiro. Tem alguma doença? Não. Faz uso de medicamento obrigatório? Não. Alguma deficiência? Não. Usa drogas? Uso. Que droga o senhor usa? Maconha. É dependente químico? Não. Em relação à prisão, o senhor sofreu algum abuso por parte dos policiais? Não. Doutor defensor, não, quer dizer, o doutor promotor. Doutor defensor. Sem perguntas, excelência. Agora vamos lá pela ordem. Senhor Rafael, quem é? Eu aqui, Senhor, qual o seu nome completo? Rafael Nassif Moreira. Endereço? Rua Darcy Ribeiro, número 18. Telefone? 22 14 7146. Mora com quem? Moro com a minha mãe, senhor, e com meus irmãos. Estado civil? Solteiros. Tem filhos? Tenho 5. Quais idades das crianças? O caçula agora tá com 1 ano e 6 meses, a mais velha tá com 16. Alguém tem algum problema de saúde? Só eu, senhor, eu tô com tuberculose. O senhor sustenta dessa criançada toda aí, da família, quem que o senhor sustenta financeiramente? Meus filhos, né, e minha mãe dentro de casa que tem idade. Qual a sua profissão? Eu pego reciclagem na rua, senhor. Quanto que o senhor ganha? Varia, né? Depende do dia, que nem eu pego 50, pego 100, depende do que eu coleto ali, né? Estudou até qual série? Até a 7. Tem alguma doença fora a tuberculose? Não, O senhor faz uso de medicamento obrigatório? não. Alguma deficiência física? O senhor usa entorpecentes? Sou, senhor. O que o senhor usa? Maconha. É dependente químico? Sou. Em relação à prisão, o senhor sofreu algum abuso na abordagem policial? Não. Quem é o defensor do Rafael? Sou eu, excelência. São os dois, não é isso? Não, só o senhor. Eu estou pelo Rafael e pelo senhor Doutor Carlos. promotor, tem perguntas. Doutor defensor. Tem perguntas? Não. Não tem. Tá. Agora, o Newton, quem é? Seu Newton, qual o seu nome completo? Newton Henrique Lima Júnior. Endereço? Rua Boa Ventura, número 15. Telefone? 94211 8878. Mora com quem? Sozinho. Estado civil? Solteiro. Tem filhos? 2. Quais idades? 17 e 8 anos. O senhor sustenta essas crianças? E eles têm algum problema de saúde? Não. Qual a sua profissão? Eu tenho uma fabriqueta de mesa de bilhar. E quanto o senhor ganha? Em média, 2.000, 3.000 reais por mês. Estudou até qual série? Segundo grau completo. Alguma doença? Eu tenho varizes, tenho problema de circulação e sou hipertenso. O senhor faz uso de medicamento obrigatório? Não. Tem alguma deficiência física? Não. Não. Usa drogas? Fumo maconha. É dependente químico? Não. Não. Em relação à prisão, sofreu algum abuso físico? Não. Quem é o defensor do senhor Newton? Doutora, tem perguntas? Não. Doutora do promotor. É o doutor promotor. Não. Doutora defensora, tem perguntas? Doutora do Newton? Perguntas? Não, sem perguntas. Não. Então agora vamos passar para o próximo, que é o Marcos. Quem é? É Marcos? Não, já foi, né? Então é o Tá. Luiz. Sou eu, senhora. O senhor. Qual o nome completo? Luiz Roberto Pereira da Silva. Endereço. Rua Maria Lúcia Petit, número 101. Telefone. 947-525236. Mora com quem? Eu tava morando agora com a minha esposa, que a gente era senhor estável, certo? Mas eu moro com a minha mãe mesmo. Tem filhos? Tenho 2, senhora. De que idade? Eu tenho um de 10 e um de 9. O senhor sustenta financeiramente alguém? Quem? Meus filhos. Essas crianças. Qual a sua profissão? Sou cabeleireiro, senhora. Quanto que o senhor ganha? Tem média de... Tem mês que eu faço 1.500, tem mês que eu faço 2.500. Estudou até qual série? Até o ensino fundamental. Tem alguma doença? Não, senhora. Faz uso de medicamento obrigatório? Não, senhora. Alguma deficiência física, mental? Não, senhora. Não. Usa droga? Sim, senhora. O que o senhor usa? Maconha. É dependente Não, químico? senhora.
Em relação à prisão, o senhor sofreu algum abuso na abordagem? Não, senhor. Não, doutor promotor. Quem é o defensor dele? Sou eu. Luiz. Quem? Tem pergunta? Sim. Luiz Roberto foi abordado onde? Foi abordado 10 casas da minha casa. Na rua. Você estava sozinho? Tava sozinho na hora. Ok, sem mais. Sem mais. Próximo. Agora é o Gustavo. Eu, senhor. O senhor. Qual o seu nome completo? Gustavo Vitorino. Endereço. Rua Porto da Glória, número 297. Telefone. 986 73 70 47. Mora com quem? Mora eu, minha mãe, minha mulher, meus filhos e minha avó. É casado? Não, União não sou estável? casado, paré. Quais a idade dos filhos? Na verdade, minha mulher está grávida agora. Tem uma criança lá que a gente cuida lá que tem como meu filho e tem o meu filho que tem 4 anos. Sim. O senhor sustenta financeiramente alguém? Ajudo, né, senhora? Dentro de casa. Meus filhos. Dentro de casa, os filhos? Sim, senhora. O senhor trabalha? Trabalho de ajudante eletricista com meu pai, senhora. Quanto que o senhor ganha? Não tem um salário fixo, não. Ele vai, depende do serviço que ele pega, que ele trabalha por conta própria. O senhor tem uma média, assim, de ganhos? Depende do serviço, da 1.200, 1.500 real. Sim. Estudou até qual série? Até o primeiro colegial. Tem alguma doença? Não, senhora. Faz uso de medicamento obrigatório? Não, senhora. Tem alguma deficiência? Não, senhora. É dependente químico? Não, senhora. Em Só relação- fumo maconha, senhora. É dependente da Só da fumo maconha, maconha? senhora. Fica sem? Se não tiver maconha, tudo bem? Em relação à prisão, o senhor sofreu algum abuso por parte dos Não, policiais? senhora. Doutor promotor, quem é o advogado? Sou eu. Você foi abordado aonde? No meu terreno, que eu ganhei, estava construindo. Você estava acompanhado? Estava só com o Nilton, que estava um pouco mais para frente de mim, que ele foi comigo lá. Ok. No final. Sem mais. Não, mas. E agora o senhor Danilo. Sou eu, senhor. O senhor. Nome completo, Danilo dos Santos Oliveira, endereço, Rua Cândida Rosa, telefone. 6013 1919. Mora com quem? Mora eu com a minha mulher e meus filhos. É casado, união Sou estável? amaziado. Amaziado. Tem filhos? 8. 8 filhos? Quais idades? Tem uma de 15, tem uma de 13, tem um menino agora de 7 anos, tem uma de 4 que é deficiente. E a minha mulher, ela tem 3 filhos que moram com a gente, são meus filhos também. Sim. Tem uma Deficientes? de 13, um de 10 e um de 9. Só uma criança tem uma deficiência, é Sim. isso? O senhor sustenta financeiramente alguém? Sim, todos. Qual a sua profissão? Eu trabalho no centro da cidade, trabalho por conta própria e eu tenho um restaurante junto com minha esposa. Quanto que o senhor ganha? Eu ganho de média de 2.500. Estudou até qual série? Estudei segundo colegial completo. Tem alguma doença? Não, Faz uso de medicamento obrigatório? não, Alguma deficiência? Usa drogas? Em relação à prisão, sofreu algum abuso na abordagem? também não. Doutor. Sim, Gustavo. Foi. Não, só doutora. Ah, pessoa que não. Pois não, doutora, agora sim. Só foi abordado onde? Eu moro dentro da casa do Rafael. Tá. Você estava junto com o Rafael? Estava junto com o Rafael, na casa dele. Tá. Você conhece todos que estão aqui? Não, Só quem? não, o Rafael. Ok. Obrigado, sem mais. É isso. O senhor, qual é mesmo o nome do senhor? Por isso que o senhor tem 8 filhos. Danilo dos Santos Danilo. Oliveira. Então, Danilo, né? Agora só falta o Carlos. Quem é? Isso. O senhor. Nome completo. Carlos Rodrigo Faria Santos, Endereço. Rua São José de Caiana, 470, Telefone. 96263-7954. Mora com quem? Moro com a minha mulher e meus filhos, É casado ou amaziado? demasiado. Quantos filhos o senhor tem? Tenho 5, 3 moram comigo e 2 moram com a mãe. De que idade? Um de 16, uma de 14, uma de 11, um de 2 anos e um de 1 ano. Alguém tem alguma deficiência, alguma doença? Alguma Não. das crianças? Não. O senhor sustenta financeiramente alguém? Sim, meus filhos e pago pensão para as duas. E ajudo a minha mãe. E qual a sua profissão? Eu trabalho com a Shopee, eu tenho loja de produtos infantis. Quanto que o senhor ganha? Em média dá uns 3 mil reais por mês, 3.500. Estudou Varia até, um pouco. estudou até qual série? Estudei até o segundo, iniciei o ensino superior, mas tive que parar no início. Tem alguma doença? Não, senhora. Faz uso de medicamento obrigatório? Não. Alguma deficiência? Não. Usa drogas? Isso sim. O que o senhor usa? Eu uso maconha. É dependente químico? Sim, senhora. Sim.
Em relação à prisão, sofreu algum abuso de abordagem? Não se abre. Doutor Filipe. Agora, quem é? Eu tenho uma pergunta para realizar para ele, aonde ele foi abordado? Pode responder. Eu fui abordado dentro da casa do Rafael. Eu gostaria de saber também, na hora da abordagem, quantos policiais abordaram ele e o que foi falado para ele? Pois Então, para mim, eles até entraram dentro da casa, né? E no início eram 2, depois apareceu mais um monte, para ser sincero, e eles procuravam alguém. Eu estava bebendo, igual eu falei, desde a noite anterior, eu excedi o horário com a bebida, eu tenho um pouco de problema com a bebida, certo? E foi isso que aconteceu. Era um pouco tarde já, tarde da manhã, já era o dia seguinte de manhã, eu comecei a passar mal e pedi ajuda para ele aqui, passar uma água no rosto, usar o banheiro. Foi quando os policiais entrou dentro da casa dele e abordou a gente. E ele falou alguma coisa, o policial? Ele falou alguma coisa? O que ele falou, ele estava procurando alguém. Agora, quem que era, eu não sabia e não consegui entender do que se tratava ali também. Sim, mas Deus. Não mais. Bom, então agora nós vamos dar início a... Pois não, estou começando com o senhor, promotor. Os autuados foram presos pela prática do crime de homicídio qualificado, cárcere privado, associação criminosa e organização criminosa. O auto de prisão em flagrante contém os elementos essenciais que lhe conferem validade do ponto de vista formal. Foram apontados contra os acusados indícios razoáveis de autoria delitiva que serão posteriormente melhor analisados durante a instrução processual. Sem prejuízo da análise do promotor de justiça natural, é possível verificar, prima facie, da narrativa fática dos elementos constantes dos autos, que os autuados incidiram no tipo penal previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850, de 2013, ou seja, integram uma organização criminosa nos termos do parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, no caso, a organização criminosa armada chamada PCC, Primeiro Comando Capital. A prisão em flagrante deve ser convertida em prisão preventiva, nos termos do artigo 310, inciso 2 do CPP, posto que é imprescindível como forma de preservação da ordem pública, sendo necessária para a instrução criminal e importante garantia da futura aplicação da lei penal. Esses são presentes os pressupostos e fundamentos da cautela, pois o procedimento está instruído com provas de indício de autoria e materialidade delitiva. Os crimes são dolosos e somados. São punidos com pena privativa da liberdade máxima superior a 4 anos, nos termos do artigo 313, 1 do CPP. Ainda consta que possuem antecedentes criminais, apontar a seriedade da preocupação com que o poder público deve encarar o crime praticado pelos autuados. Pontua-se que, ao integrar organização criminosa, os agentes possuem contra si causa impeditiva para a liberdade provisória nos termos do artigo 310, parágrafo 2º do CPP. Dessa forma, o Ministério Público entende como necessária a conversão da prisão em flagrante de prisão preventiva e aguarda o seu decreto. Nada mais. Obrigada, doutor defensor público. Trata-se de prisão em flagrante, em que são apresentados para essa audiência de custódia e seu apertado juízo de cognição sumária, 7 presos em flagrante ocorrido na data de ontem, por volta entre 10h50 e 4 da manhã e 10 e 4 horas da tarde. Entre os presos está Marcos Eduardo Santos de Almeida, e a Defensoria Pública representa nessa audiência
apenas esse indiciado, e apenas em seu favor é que se manifestará, uma vez que os demais estão todos muito bem representados nessa audiência. O Ministério Público pretende a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Observo que Marcos é primário e não tem qualquer antecedente criminal ou infracional diante das certidões colacionadas nos autos. Em seu desfavor, aliás, há duas referências a Marcos no boletim de ocorrência e nos demais documentos acostados na pasta digital que constitui o caderno inquisitorial. Vou repetir em parte as duas citações, trazidas pelas testemunhas e condutores Hugo e Rafael, policiais militares. Que, abre aspas, que o depoente e seus companheiros de farda procederam à abordagem dos 5 indivíduos que estavam correndo, identificando-os como Danilo Luiz, Rafael, Carlos e Marcos Eduardo. Que durante revista pessoal dos primeiros 5 abordados, nada de interesse policial foi localizado. São essas as duas únicas referências a Marcos Eduardo em todo o caderno processual. Não há reconhecimento da vítima, não há qualquer descrição de eventual conduta praticada por Marcos e que se subsumisse à figura típica da imputação trazida pela digníssima autoridade policial, diz que entendeu capitulado os crimes do artigo 148 do Código Penal, bem como organização criminosa e um homicídio que não diz respeito aos 7 indiciados, mas sim à suposta vítima do suposto sequestro, ou da suposta extorsão mediante sequestro. Portanto, nada de apurado em desfavor de Marcos Eduardo no caderno inquisitorial, nenhuma palavra a respeito de conduta tida como típica, não há núcleo descrito no inquérito pela vítima ou mesmo pelos policiais militares, de modo que a prisão em flagrante se encontra irregular e o caso é de relaxamento. Sendo diverso o entendimento deste juízo em favor de Marcos Eduardo, o que se verifica é que a pretensão ministerial da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se revela medida desproporcional, inadequada e incabível, uma vez que não há qualquer indicativo de necessidade e adequação da pretensão ministerial. Desse modo, em favor de Marcos Eduardo, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo requer o relaxamento da prisão em flagrante. Subsidiariamente, sendo diverso o entendimento deste juízo, em seu favor, requer a concessão da liberdade provisória com substituição da custódia cautelar pelas medidas alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal. É como se manifesta em favor de Marcos Eduardo. Obrigada, doutor. Doutora defensora, a senhora está com a palavra para... Ok. A presidente de defesa, ela representa Luiz Roberto Pereira, Danilo Santos, Gustavo Vitorino. Muito embora o entendimento do promotor público seja diverso, está claro que não existem provas para a manutenção da prisão preventiva dos acusados. A princípio, a acusação de faccionados não foi provada. Não existe nenhuma base. A autoridade policial usou como base apenas o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no hospital. Uma vítima que se declarou dependente química, que estava sob forte dependência de remédios, inclusive no referido hospital. Dessa forma, entende que a questão é relaxamento do flagrante. Caso não seja entendimento, que seja decretada a liberdade provisória dos acusados com as medidas cautelares. Obrigada, doutora. Agora a senhora está com a palavra. Excelência, o requerente Milton Henrique Lima Júnior foi preso em flagrante delito no dia 31 de março de 2023,
por suposta prática dos crimes de organização criminosa, homicídio qualificado tentado e cárcere privado, sendo conduzido à delegacia para a lavratura do respectivo auto de prisão em flagrante. Entretanto, conforme disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva só pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, e se fizer necessária para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não for encontrado com averiguado nenhum objeto, arma, madeira ou outro material relacionado à prática dos crimes ora imputados, inexistindo situação de flagrante. Excelência, a suposta vítima informada está sob a influência de substância entorpecente, álcool, como fora possível realizar o auto de reconhecimento. No presente caso, não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que não há prova cabal da existência dos crimes ou indícios suficientes de autoria, sendo necessária a realização de diligências e exames periciais para esclarecer a materialidade e a autoria dos delitos imputados. Tampouco faz parte de organização criminosa. Ademais, visto que a vítima estava aparentemente em estado psicológico abalado, a mesma não poderia ter seu livre discernimento quanto no apontamento de autoria do acusado. Também, pois não houve reconhecimento do acusado nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal. O requerente possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída, o que demonstra sua inserção social e o compromisso com o cumprimento das obrigações legais. Por todo o exposto, requer a Vossa Excelência seja deferido o pedido de relaxamento da prisão em flagrante imposta ao requerente com fundamento no artigo 310, inciso 1 do Código de Processo Penal, tendo em vista a ilegalidade da prisão e a nulidade do reconhecimento fotográfico. Ou, caso assim não entenda, seja concedida a liberdade provisória nos termos do artigo 310, inciso 3 do mesmo diploma legal, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor como medida de inteira justiça. Estes termos pede deferimento. Doutor. Excelência, essa defesa está representando o senhor Carlos Rodrigo Faria Santos e o senhor Rafael Nassif Moreira. A defesa pede falha referente à prisão, requer falha referente aos requisitos da prisão em flagrante e da prisão preventiva, no que dispõe no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso em tela, não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que não há prova nenhuma da existência dos crimes imputados ou indícios suficientes de autoria, sendo necessário a realização de diligências e exames periciais para esclarecer a materialidade e autoria dos delitos imputados. Também, Excelência, não há prova nenhuma de que os acusados fazem parte de associação criminosa. Tampouco foram encontrados com eles arma, corda ou qualquer objeto que pudesse assimilar ao crime imposto. Também os acusados não estavam próximos ao local onde foi encontrada a vítima e estavam em residência diversa onde foi abordado. Inclusive, os policiais têm a câmera, né, que essa defesa pede já o requerimento que seja apresentado aos autos, né? Então, e a vítima também, Excelência, ela faz uso de entorpecente e declarou na delegacia, confesso que ela cometeu um homicídio, né? Então, assim, não foi apontado o reconhecimento dos acusados nos termos do artigo 226 do CPP. Dito isso, Excelente, os requerentes possuem residência fixa, trabalho lícito e família constituída, o que demonstra sua inserção social na sociedade e cumprimento das suas obrigações legais. Embora eles tenham
antecedentes criminais, eles não possuem reincidência nenhuma ao fato aqui imposto a eles. Diante do exposto, Excelência, requer a Vossa Excelência que seja deferido o pedido de relaxamento da prisão em flagrante imposto aos requerentes, com fundamento no artigo 310, parágrafo 1º do CPP, tendo em vista a ilegalidade da prisão e a nulidade do reconhecimento fotográfico, ou, caso assim não entenda, seja concedida a liberdade provisória nos termos do artigo 210, inciso 3º do mesmo diploma legal, expedido o seu competente alvará de soltura em seu favor com medida de inteira justiça. Obrigada. Em que pese o entendimento